Saudações! Meu nome é Daniel Carnaúba, sou professor da Universidade Federal de Juiz de Fora e você está no canal da Rede de Direito Civil Contemporâneo. Bom, já faz algum tempo que nós assistimos ao movimento de expansão de um modelo de responsabilidade civil objetiva, um modelo de responsabilidade civil que não depende da culpa do responsável. No Brasil, nós tivemos já em 1912 o conhecido Decreto 2681, que estabeleceu a responsabilidade objetiva das estradas de ferro. Depois veio o próprio Código Civil de 16, que, ainda que em hipóteses bastante restritas, previu aí situações de responsabilidade sem culpa. Passamos depois para a responsabilidade civil do Estado, responsabilidade civil das empresas de mineração, de transportes aéreos, acidentes nucleares, enfim. Mas foi sem dúvida com o advento do Código de Defesa do Consumidor em 1990 e do Código Civil em 2002 que nós tivemos aí um grande incremento das hipóteses de responsabilidade civil que não dependem da culpa. Pois bem, muito em razão dessa expansão, criou-se um certo fascínio na literatura jurídica brasileira pela responsabilidade civil sem culpa. Os nossos autores começaram a considerar que existiria uma espécie de marcha inevitável na direção da responsabilidade civil objetiva. A responsabilidade civil objetiva iria praticamente dominar o cenário da responsabilidade civil no Brasil. E com isso, passaram a afirmar que as mais diversas hipóteses de responsabilidade civil não dependem da culpa. O problema é que essa tendência acabou se revelando um tanto quanto exagerada. A nossa doutrina passou a defender a objetivação da responsabilidade civil, mesmo em situações em que essa objetivação não tem nenhum sentido, ou até mesmo em casos que essa objetivação é impossível. E um dos exemplos em que essa tentativa de afastar a culpa da responsabilidade civil é bastante artificial diz respeito à responsabilidade civil pelo abuso de direito. Vale lembrar aqui que o abuso de direito está regulado no artigo 187 da parte geral do Código Civil de 2002. Pois bem, muitos autores passaram a afirmar que a responsabilidade civil pelo abuso de direito seria objetiva, não dependeria da culpa. O enunciado de número 37 da primeira jornada de direito civil é bastante emblemático nesse sentido. Essa afirmação, a afirmação de que a responsabilidade civil pelo abuso de direito não depende da culpa, na verdade ela não faz muito sentido. E eu tenho, basicamente, dois argumentos contrários a essa tese da objetivação. Aliás, quem se interessar por esse assunto, eu trato desse tema com mais detalhe em um artigo que eu escrevi em conjunto com o professor Guilherme Reinig, da Universidade Federal de Santa Catarina. Vou deixar, inclusive, o link para esse artigo aqui embaixo na descrição desse vídeo. Bom, o primeiro desses dois argumentos contrários à objetivação da responsabilidade pelo abuso de direito é um argumento de ordem formal e, mais precisamente, diz respeito à estrutura do artigo 927 do Código Civil. Vai lembrar que o artigo 927 é o artigo central da responsabilidade civil no Código Civil, inclusive que abre o título dedicado à responsabilidade civil. Vamos ler esse dispositivo. Artigo 927. Aquele que, por ato ilícito, artigos 186 e 187, causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo. Parágrafo único. Haverá obrigação de reparar o dano independentemente de culpa nos casos especificados em lei ou quando a atividade normalmente desenvolvida pelo autor do dano implicar, por sua natureza, riscos para os direitos de outrem. Vejam que o caput desse dispositivo afirma que todo aquele que comete um ato ilícito responde pelos danos decorrentes. E o texto menciona expressamente o artigo 187, que, como nós vimos, é um artigo que trata do abuso de direito. Já o parágrafo único desse mesmo dispositivo, o parágrafo único do artigo 927, afirma que também somos responsáveis, independentemente de culpa, nos casos previstos em lei. E esse parágrafo único, inclusive, disciplina uma das hipóteses de responsabilidade objetiva, no caso, a responsabilidade pelo risco da atividade.
Pois bem, e a conclusão a que a gente chega pela leitura desse dispositivo, pela estrutura do artigo 927, é que se a responsabilidade pelo abuso de direito fosse, de fato, uma hipótese de responsabilidade que não depende da culpa, ela certamente seria mencionada no parágrafo único do artigo 927. Só que não é isso que ocorre. O abuso de direito foi inserido pelo legislador no caput do artigo 927. Isso, diga-se, ao lado da responsabilidade civil fundada no artigo 186, que é um artigo que expressamente menciona a culpa. A estrutura do artigo 927, portanto, ela é bastante clara. Enquanto no parágrafo único nós temos aí as hipóteses de responsabilidade civil objetiva, o caput trata das hipóteses de responsabilidade civil fundadas na culpa. E entre essas hipóteses de responsabilidade subjetiva está inserida expressamente a responsabilidade pelo abuso de direito. Mas, para além desse argumento formal, há ainda uma outra razão para rejeitar a tese de que a responsabilidade civil pelo abuso de direito é objetiva. Uma razão dessa vez de ordem conceitual. Na verdade, o principal problema quando se discute a responsabilidade civil pelo abuso de direito, se ela depende ou não da culpa, não é tanto o conceito de abuso de direito, mas sim o conceito de culpa. E, afinal de contas, o que é a culpa para responsabilidade civil? A culpa ela é definida já há algum tempo aí pela literatura especializada como um desvio de conduta, ou, para ser mais específico, como a violação de um dever de conduta. Age com culpa, portanto, o indivíduo que desrespeita um padrão de conduta esperado naquela determinada situação, principalmente quando esse indivíduo não adota as medidas de cuidado exigidas para a preservação de interesses de terceiros. O que caracteriza, portanto, o regime de responsabilidade fundado na culpa é que ele depende da análise do comportamento do suposto responsável. Para saber, por exemplo, se um motorista agiu com culpa quando da ocorrência de um acidente de trânsito, eu tenho que verificar como esse motorista se conduziu, qual foi a conduta que ele tomou naquele acidente e, principalmente, se esse motorista atendeu aos padrões normativos de agir. Esse motorista, por exemplo, ele estava dentro do limite de velocidade, ele deu seta antes de virar, ele parou no sinal vermelho, esperou o pedestre passar na faixa. Vejam, a culpa, portanto, ela é um juízo de valor sobre o comportamento de alguém. Ela é um juízo de valor negativo, evidentemente. O indivíduo que agiu com culpa se comportou mal. Ele agiu contrariando um dever de conduta que lhe era imposto. Já as hipóteses de responsabilidade objetiva não dependem dessa análise da conduta do responsável. Não dependem de um juízo de valor sobre a forma como ele se comportou. É o caso, por exemplo, do regime da responsabilidade pelo defeito de fabricação de um produto. Vamos imaginar, por exemplo, um consumidor que vai até uma loja e compra um televisor novo. E ele leva esse televisor para casa e, ao colocá-lo na tomada, o televisor explode e acaba ferindo esse consumidor. Para determinar se o fabricante desse televisor é ou não responsável por esse acidente, nós não precisamos analisar a conduta do fabricante. Nós não precisamos verificar se esse fabricante adotou padrões adequados de segurança quando ele fabricou aquele televisor. Nós não precisamos verificar se ele foi cauteloso ao escolher os funcionários que trabalham na fábrica, se ele empregou matéria-prima adequada. Nada disso. Por quê? Porque aqui o critério de responsabilização é outro. Não é a conduta, é o defeito do produto. Basta, portanto, analisar se aquele televisor era, de fato, defeituoso. A conduta do fabricante é absolutamente irrelevante para decidir pela sua responsabilidade. Pois bem, podemos então retornar ao caso do abuso de direito. Para afirmar que alguém é responsável por ter abusado do seu direito, será que é preciso avaliar a conduta desse indivíduo? Ou será que essa conduta, ela é indiferente à responsabilização? Porque, de fato, se a conduta do titular for irrelevante, esse regime de responsabilidade ele pode ser chamado de objetivo.
Por outro lado, se for necessário verificar se o titular do direito se comportou de forma adequada ou não, então esse regime de responsabilidade depende da culpa. Esse regime de responsabilidade é subjetivo. E a resposta aqui é bastante óbvia. Para decidir se alguém agiu ou não agiu em abuso de direito, é preciso, sim, analisar de que forma esse indivíduo se conduziu ao exercer o seu direito. O titular de um direito só vai responder se ele, eventualmente, tiver desrespeitado determinados deveres de conduta ao exercer o seu direito. Em outras palavras, ele só será responsável se ele agiu com culpa. Vamos tomar um exemplo bastante frequente na jurisprudência. O abuso do direito de recorrer em um processo judicial. Há inúmeros casos sobre isso no STJ. Vamos imaginar a situação em que o litigante impõe embargos de declaração contra uma decisão que lhe foi desfavorável. Será que essa mera interposição de um recurso constitui abuso de direito? Em princípio, não. Vejam, trata-se de um direito previsto na legislação processual. Mas, ao analisar a conduta do litigante, pode ser que eu descubra que esse foi, na verdade, o 5º embargo seguido interposto pelo litigante e que não havia verdadeiramente nenhuma obscuridade ou contradição da decisão a ser sanada. Esse recurso, portanto, tinha um propósito protelatório. Nós podemos agora afirmar que houve sim um abuso do direito de recorrer. Mas vejam que para isso foi preciso analisar como o litigante se comportou. Foi necessário averiguar se ele desrespeitou regras de conduta ao interpor o seu recurso. Ou seja, foi necessário verificar se ele agiu com culpa. Na verdade, vejam, o abuso de direito é um desvio de conduta cometido durante o exercício de um direito. O abuso de direito, no fundo, ele nada mais é do que o exercício culposo de um direito. E o próprio artigo 187 confirma essa tese, pois esse artigo oferece as balizas para que possamos tecer um juízo de valor sobre a conduta do titular. Esse dispositivo afirma que abusa do seu direito aquele que, ao exercê-lo, excede os limites impostos pelo seu fim econômico ou social, pela boa-fé ou pelos bons costumes. São esses os critérios, portanto, que devem ser adotados para que se estabeleça qual é a conduta esperada do titular do direito. Ao desrespeitar esses padrões, ao desrespeitar esse dever de conduta, o titular age com culpa. Em todo caso, e aqui é importante ressaltar, quando se afirma que a responsabilidade por abuso de direito depende da culpa, não se está tentando limitar ou restringir a abrangência do Instituto do Abuso de Direito. Nós não estamos afirmando aqui que algumas situações que hoje são consideradas como hipóteses de abuso de direito devam deixar de ser consideradas como tal. Os casos de incidência do abuso de direito continuam fundamentalmente os mesmos e são determinados, aliás, de acordo com os critérios previstos no artigo 187. O que se está fazendo, na verdade, é um ajustamento semântico. Estamos buscando aqui enquadrar de forma mais adequada esse fundamento de responsabilidade dentro das categorias da responsabilidade civil. E essa questão, apesar de ser uma questão terminológica, é uma questão muito importante. Afinal de contas, o direito, como toda a ciência, nada mais é do que uma linguagem bem feita. Pois bem, meus caros e minhas caras, agradeço a atenção de todos vocês. Não se esqueçam de deixar o seu like e de subscrever o canal da rede. E espero rever vocês num próximo vídeo. Até lá!